irmãos sabem que nós sempre andamos nos conselhos que Deus preparou, mas a obra vai de luz em luz e sempre embasado no que está na Escritura. Nada se faz se não tiver embasado o assunto na Escritura. Tudo, a nossa luz, o nosso mapa, a nossa rota é a Escritura. Então, queridos irmãos, nossos irmãos sabem que nós temos uma quantidade de servos, anciãos, diáconos, cooperadores, administradores, da parte da orquestra, da piedade, todos. E todos são irmãos que Deus prepara, que é orado e são colocados no ministério para trabalhar na obra de Deus. Quem coloca esses irmãos é sempre os servos que estão atendendo a obra, e não podia ser diferente. Quem tem que ver um irmão que tem dom, um irmão que tem prazer, tem bom testemunho, uma família exemplar, um irmão bom que administra a sua casa, a sua família. É esses irmãos que devem servir a obra, que são pessoas exemplares no meio da Irmandade. Bem, então isto ocorre apresentado, como já disse, os cargos na obra de Deus, e é trazido como o caso de ancião e diácono, em umas reuniões aqui em São Paulo, e quando é fora daqui, nos estados e nas capitais, também são orados para novos servos. E quando são em outros países, também em outros países tem as regionais, e é orado para novos irmãos, para ir atender a obra de Deus. Por quê? A obra, sempre nós temos um ministério envelhecido. Todos que vão para o ministério muitas vezes não são novos, são irmãos já de uma idade. E às vezes a duração no cargo é uma duração curta. Às vezes 10 anos, 20 anos, a vida termina, ou a saúde, ou não pode mais viajar, não pode mais entender, é a audição, é a pressão alta, é a diabetes, é a fragilidade da saúde, e a pessoa vai indo, sendo moído pelos anos, e a saúde desaparece, e precisamos sempre de colocar novos irmãos para atenderem a obra de Deus. Além disso, ainda tem, além dessa fragilidade da saúde, nós temos também alguns casos de alguns que não se portam tão bem com o seu testemunho, procedem alguma coisa que não convém, levianamente, de uma forma inconveniente, e que o próprio povo já não recebe mais a palavra e nem aceita mais aquele irmão no cargo, porque a Irmandade é santa e exige que também todos já na obra. Quem não proceder direito não tem condição de ficar atendendo a obra. Como é que uma pessoa vai ficar atendendo a obra com pecado, ou endividado, ou largou da mulher, ou nunca mais deu testemunho bom, deixou a esposa numa situação de criancinha que é pequena, e ela se esforçando para dar comida, e ele bem bonito atendendo o culto? Mas de jeito nenhum. Ele vai procurar outro lugar. E muitos vêm no nosso meio, desculpa falar, é uma fala até assim um pouquinho forte. Muitos vêm no nosso meio achando que, vindo na congregação, dali a pouco estão no ministério. Quem vem atrás de ministério não é boa coisa. É bom vir aqui para encontrar salvação. Nós viemos aqui para salvação e não atrás de cargo. Cargo não salva ninguém. Nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. Quem sabe é a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Então, irmão, quando a pessoa tem um cargo na obra,
Ele é colocado, é por tempo indeterminado, enquanto durar a sua vida, a sua saúde, ou ele quiser ficar no cargo. Quando não quer sair, ele pode pedir e deixar o lugar. Não é obrigado a ficar, correto? Isso está no nosso estatuto, na página 8, é o primeiro que a pessoa pode pedir e deixa o lugar, seja o cargo que for, ele pode renunciar. E se não quer renunciar, numa reunião ele comunica que não vai ser mais, também está resolvido. É tudo pacificamente, na paz, e ele continua com liberdade e deixou de pregar a palavra, de atender os cultos, ou o ministério que tinha, certo? Mas a liberdade, a salvação, o direito de vida eterna, o direito de tomar santa ceia, o direito de orar, o direito de estar no culto conosco, isso o ministério não tira. O que o ministério olha é o ministério que a pessoa tem, se pelo seu porte ele tem condição de ocupar um cargo desse na igreja. É por isso, querida irmandade, é bom salientar que é por isso que a obra de Deus é uma igreja séria. Se nós afrouxássemos e se nós tolerássemos o pecador, tolerasse aqui caloteiros, tolerasse mentirosos, tolerasse o que a pessoa que faz o que bem quer e fica no lugar, onde vocês iam buscar a palavra? Onde o seu filho ia buscar a palavra? Onde o seu neto ia ouvir a palavra? Como a igreja é séria, os que estão na frente têm que ser de boa reputação também, a partir de mim e a partir de qualquer um aí que tem cargo. Se não tem cargo é uma situação, mas se tem ministério, principalmente de pregar a palavra e de ensino no púlpito, se não tiver condição, não pode ser. Está bem entendido? Em Irmandade, por isso, esses conselhos, a Irmandade não participavam deles. No passado, não. Nessas últimas assembleias que tivemos, é que despertou-nos o Senhor para falar isso para a Irmandade, ensinar a Irmandade, que às vezes a Irmandade toma dor de um que parou, mas não sabe o que ele fez. E às vezes também nós não podemos falar o que ele fez, que desmancha toda a família dele, acaba com a vida dele. Então nós aguentamos a paulada, aguentamos toda a situação em cima de nós, que fala esse ancião aí, isso aqui, não tem problema, pode falar o que for de nós. A igreja não pode sofrer por algum errado. Podemos sofrer por estar certo, mas sofrer porque fomos coniventes e nos afrouxamos, isso nunca. Então, queridos irmãos, pessoa é colocada no ministério, chega um determinado tempo, ele diz, não quero mais, é livre, eu vou mudar, vai embora, tá bem, não quero mais, não gosto mais de ser esse ministério, não quero mais ter esse cargo, é livre, pronto, vem, traz uma carta, se quer trazer, se não quer, a própria reunião ministerial, tomando conhecimento, põe na ata que fulano declarou a viva voz perante os presentes que não quer ter mais o lugar na obra, está resolvido. É muito simples. Bom, então, a pessoa pode, às vezes, deixar o lugar por mudança para outra localidade, até mesmo para estudar os filhos no lugar que está, atendendo a obra ali naquela cidade não tem local para os estudos, ele se muda, estuda os filhos. Só ele indo para lá, deixou o lugar de onde ele saiu, que ele foi ordenado para aquela cidade. Chegando lá, se o ministério de lá achar que ele pode continuar, o ministério de lá entra em contato com os irmãos da onde ele saiu e se a referência for boa, a notícia for boa, não tem por que deixar fora um irmão que tem todo
toda a virtude de Deus para o ministério. É ocupado, é aproveitado, mas com consentimento da onde ele saiu e da onde ele chegou. Porque às vezes sai daqui por briga, sai daqui por desentendimento e chega lá, arruma mais outro desentendimento. Então essa coisa é olhada dessa forma e Deus tenha guiado e assim tem ficado bom. E também, irmão, pessoas que assumem compromisso contrário aos princípios da congregação cristã no Brasil, o que implique na ausência inevitável de nas reuniões ou na impossibilidade de atendimento pontual das exigências do cargo. A pessoa assumiu o compromisso de trabalhar à noite e o culto. Eu assumi o compromisso de trabalhar fora e a Irmandade. Então, depende do que ele assumiu, é convidado, é conversado com ele, se ele quer deixar o lugar. Ou às vezes é por um período que ele está num turno de trabalho, dali a pouco se acerta e volta a atender. Quer dizer, nesse interim, o Ministério faz uma explicação que ele deixou por isso, por trabalho, mas daqui a pouco está de volta. Tudo é compreensivo, tudo se ajeita. Outra coisa, a incapacidade física e jurídica que o impeçam de exercer o cargo ou função. Pessoa que tem uma capacidade não pode ficar de pé, não tem mais voz, não tem franqueza, incapacidade jurídica, às vezes processo nas costas. Tudo quanto é coisa despeja em cima daquela pessoa. Como diz lá, processado, com coisa de dolo, com engano. Tem processo, mas é coisa pesada em cima. Procedimento que não é de um cidadão correto. Por isso também pode perder o seu lugar. Tá bem? Outra coisa que vem aqui, sempre Deus tem dado de falar. Um mentiroso, por exemplo. Um irmão que mente para tudo quanto é lado, ele pode ser pregador da igreja? Um que não paga a conta, pode ser pregador? Pode ser. Eu conheço um que nem a mulher dele acredita nele. Mas é verdade, irmão. Isso faz mais de 50 anos já. Eu sei disso. A mulher dele, eu não acredito nele. O filho dele falou, ô pai, para de falar, ninguém acredita em você. Vocês estão vendo? Como é que vai ficar? Aí depois deixou o lugar. Mas, irmão, é uma situação. A pessoa tem que ter uma vida arrumada, limpa, em condição de ser um pregador, um ensinador do Evangelho. Então, irmão, vamos prosseguindo. E depois diz, inidoneidade moral, pessoa que perde a idoneidade, que tem tantos assuntos que perdem a idoneidade, e moral e espiritual, como já exemplificamos, inabilitem para a função, improbidade e dissídia, aquele que procede de maneira imprópria, e também a dissídia, que irmão, a maneira a pessoa relapsa, que não cuida, não chega no horário, não mantém os seus compromissos, e chega a hora que quer para o culto, e assim, tudo isso, nós não vamos ter um cooperador que era para começar às 7h30 e chega a 15 para as 8 e ainda dá bronca na manada. Então, tem coisas que não pode tolerar. Vocês estão vendo que isso, para a obra de Deus se manter pura e santa, é que tem isso aqui. Se todos, irmãos, tivessem o temor de Deus e servisse a Deus com consciência pura, não precisava desse papel. Isso aqui é para aqueles que não se portam em condições. Que os que têm condições nunca dão problema, nunca criam um caso, nunca estão insatisfeitos. Em tudo que Deus prepara, estão glorificando a Deus. Então vamos prosseguir. E também impropriedade e dissídia, quebra da fidelidade à doutrina ou à disciplina
ministerial da congregação a juízo do conselho de anciãos. Vamos pôr, passamos um ensinamento, ele diz, não vou falar esse ensinamento. O culto agora é 7 horas, não vou começar às 7 horas. É um homem que não é sujeito ao conselho. E se ele não está em comunhão com o ministério que ele exerce, é bom que ele deixe. Não é verdade? Como é que vai ficar com uma pessoa que é contra aquilo que ele está? Então, por isso, damos este conselho, e quando tiver algum assunto que não cabe dentro desses exemplos que aqui falamos, que não está explícito aqui nesses assuntos, ao Conselho de Anciãos se reúne, que no passado era poucos anciãos que cuidavam disso. Hoje nós temos a reunião do grupo mais velho anciãos do Brasil, onde aqui é decidido soberanamente sobre o que deve ser feito, sobre uma situação, sobre outra, sobre outra. Tivemos diversas reuniões esses anos passados sobre o cálice, sobre a pandemia. Quantas reuniões tivemos até poder dar um conselho para a Irmandade, aquele bom conselho que todos aceitam e que faz bem para o povo. Irmão, é um trabalho constante e uma dedicação muito grande do Conselho dos Anciãos, que normalmente é sempre os mais velhos dos estados e das capitais, e que vem aqui aqueles que já estão servindo a Deus há longos anos no ministério. Então, queridos irmãos, é isso que Deus prepara de passar. Mas como a hora já está indo, já é 15